Boa noite, meus amigos. Começando aqui a aula 3 da imersão previdenciarista. Sejam muito bem-vindos em mais uma noite muito especial, muito bem cuidada e preparada para a advocacia previdenciária. Estamos aqui para revolucionar, para transformar, para te entregar um conteúdo que vai realmente agregar na sua carreira previdenciária. Hoje, o que você está buscando? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para você. Hoje, o que você está buscando? Né? Eu quero que você vá pensando nessa pergunta, que esse questionamento vá ecoando desde já na sua cabeça, nos seus pensamentos, aqui no início dessa aula. Pergunte-se o que você está buscando nessas aulas, nesses aprendizados em relação ao direito previdenciário, ao aspecto prático da carreira previdenciária. Eu queria dar boa noite a vocês, primeiramente. Boa noite a todos vocês que estão aqui mais um dia comigo, mais uma noite comigo, e com muito comprometimento, com muita determinação de entregar e de se entregarem a esse grande movimento que nós começamos na segunda-feira, que é o movimento de ser uma águia previdenciarista. Quem escreveu para mim no chat aqui, desde segunda-feira, hashtag quero ser águia previdenciarista, está consolidando aqui mais uma noite de muita conquista já. Já é a terceira aula que você está aqui comigo, portanto, você está com a sua disciplina renovada. Vou dar boa noite para vocês aqui. Vamos lá. Doutor Leonardo, doutor José, doutora Maria Dias Correia, doutor Antônio, doutora Sandra, doutora Cibele, doutora Andréia. Olha quanta gente aqui, agora começou a ficar rápido. Doutor Reinaldo, doutor André Luiz, uma boa noite. Digam aqui no chat, talvez tenham colegas novos aqui que eventualmente não tenham participado, que chegaram um pouquinho atrasados aí ao longo dessa nossa jornada dessa semana. Se depois o pessoal aqui da equipe, inclusive, lança aqui para a gente uma enquete no chat. Eu quero saber se é um novato ou se é veterano aqui na imersão previdenciarista. Se você estiver na primeira aula, você vai responder sou novato. Se você já estiver na sua segunda ou terceira aula da imersão previdenciarista, você vai responder sou veterano, tá? Coloca uma enquete para mim aqui. Quero saber se você já começou antes aqui o nosso aprendizado conjuntamente ou se chegou apenas hoje, tá? E enquanto vocês vão respondendo, eu queria também conhecer novamente vocês aqui, na verdade, ter a certeza de onde vocês são aqui. Ontem eu acabei não perguntando, porque sempre tem gente nova chegando. Me diga de onde vocês são aqui. Eu quero ler aqui no chat se vocês são de Minas, São Paulo, se são do Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Manaus. A gente tem advogados e advogadas de todo o Brasil aqui. Eu quero ler aqui na tela, o pessoal é veterano, a maior parte é veterano, até agora está dando 77% de veterano. Olha só, isso significa que a união aqui, o comprometimento está muito forte. Isso significa, o pessoal aqui respondendo agora, Brasília, São Paulo, ai meu Deus, está rápido demais. Brasília de novo, deixa eu parar para ler aqui agora. Vamos ver. Passos, Minas Gerais, Mangaratiba, Jundiaí, Niterói, Fortaleza, Brasília de novo, pessoal de Brasília marcando presença aqui, o Distrito Federal de novo, Fortaleza de novo, que beleza. Cotriguaçu, Mato Grosso, Cotriguaçu já foi cidade, município da minha jurisdição, já fui juiz federal na subseção judiciária de Juína. Quem conhece Juína aí no noroeste do Mato Grosso? Já fui juiz federal também no Oiapoque, lá. Tem alguém do Amapá aqui? Tem alguém do Oiapoque? Quero saber se tem alguém do Oiapoque aqui. Do Oiapoque é o Chuí, né? O Oiapoque eu conheço, o Chuí eu ainda não fui. Né? Tem alguém de Muriaé? Tem alguém que é agora a cidade da minha jurisdição, né? Alguém que trabalha por lá? Pessoal, uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Eu quero que você realmente tenha essa pergunta na sua cabeça. O que você está buscando? É crescimento? Uma posição de estar no lugar certo? Se for isso, você está aqui onde todos querem crescer. Todos aqui, tenho certeza, querem ser águia. E se você quer crescer também, se você quer ser uma águia também, vai aqui no chat agora de novo, comenta
mais uma vez para fortalecer o nosso início dessa aula, que é a aula mais importante. É a aula mais importante. Bota no chat, hashtag quero ser águia. Hashtag quero ser águia. Vamos lá, quero ver aqui no chat. Enquanto isso eu vou lendo aqui, ó, pessoal de Olinda, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná. Vamos lá, quero ver todos os nossos águias aqui comentando no chat. Hashtag quero ser águia para fortalecer ainda mais essa nossa presença aqui, para a gente ter foco. Olhos de águia. Todo mundo escrevendo aqui, ó, quero ser águia. Hashtag quero ser águia, né? Todo mundo fortalecendo essa visão assertiva de pessoas, de advogados e advogadas, estudantes. Eu sei que tem estudante aqui também que está se formando na Faculdade de Direito e que já está tomando o rumo de alçar um novo voo, um verdadeiro voo na profissão, que é agora como especialista na advocacia previdenciária. Então, nós estamos aqui com esse movimento fortalecido. E por qual propósito você faz o que você faz, né? Eu queria que você pensasse nisso também. Você está trabalhando por dinheiro apenas, pela sua família? Quais são os seus sonhos, né? Você acredita que os seus sonhos são possíveis de serem realizados? Vai refletindo sobre isso, né? Você está por dinheiro, por família, para realizar seus sonhos, né? Aí você para e pensa, por que o professor está falando isso, né? Por que eu estou comentando sobre realizar seus sonhos, sobre seus propósitos de buscar a manutenção da sua família, buscar a realização financeira? Porque antes da sua profissão, você precisa realmente entender que alguma coisa por trás move você. Você é movido por algo que faz sentido. Faz sentido você fazer aquilo, faz sentido. Alguma coisa em você faz você estar aqui. E eu queria que você buscasse isso, porque à medida que você fortalece essa vontade que está dentro de você, você consegue identificar o porquê, qual é o sonho que você quer realizar, qual é o propósito maior que você quer cuidar e fomentar dia após dia, você consegue manter mais a sua disciplina. A disciplina tem muito a ver com esse combustível do propósito. Então, se você sabe qual é o motivo pelo qual você está aqui, eu quero te conhecer mais um pouco hoje. Comenta aqui no chat, por quê ou por quem. Você pode escolher algo ou alguém. O porquê ou por quem você está fazendo o que você está fazendo agora. Qual o seu sonho real? Coloca para mim aqui. Qual o seu sonho? Por que você está aqui? Por quem você está aqui? Hoje eu quero chegar bem perto de você que já está a um passo de virar uma águia previdenciarista de verdade, de seguir adiante numa especialização ainda mais profunda na advocacia previdenciária. Coloca para mim aqui, olha, conhecimento, né? Colega comentando conhecimento. Por mim e pelos meus, doutor Juscelio, pelo meu futuro, pela minha família, pelo meu conhecimento, crescimento profissional. Olha só, todo mundo tem a minha evolução profissional. Outro colega aqui, já sou águia de ouro, maravilha. Tem vários águias aqui, eu tenho certeza que tem vários águias já aqui. Pela minha família, conhecimento. Então eu vejo que é isso, né? É isso que você tem que realmente ter internalizado, né? Quem realmente quer crescer precisa ter essa clareza. Ter essa clareza de que não existe um crescimento, não existe o alcance desse sonho de você dar segurança para a família, você ter realização financeira, você ter o seu conhecimento que você acabou de falar no chat para mim aqui, sem que você pague um preço por isso na sua vida. Esse preço pode ser tempo, você tem que dedicar tempo, você pode abrir mão de alguma coisa, esse preço pode ser uma renúncia. Quantas vezes eu já renunciei na minha vida de tempo, dias de lazer para me dedicar, né? Então você está já pagando um preço aqui, renunciando, estar aqui agora estudando e até mesmo fazer um investimento financeiro, óbvio, o preço literalmente, né? Tudo isso faz parte da busca de um caminho, Pagar um preço é você chegar mais perto do seu sonho, tá? Então, é isso. A minha vida foi sempre buscando
sempre buscando os meus sonhos. Eu estou aqui para isso, estou realizando mais uma vez, dia após dia, um sonho de ter domínio naquilo que eu me dediquei, no direito previdenciário, e de transbordar esse conhecimento. Sempre sonhei isso, sempre sonhei em ser um professor, em ajudar pessoas, ajudar hoje advogados e advogadas de todo o Brasil a se tornarem também aquilo que hoje eu me tornei. E eu quero te dar um caminho mais assertivo ainda. Beleza? É isso. Vamos começar então na aula de hoje e com essa energia muito positiva que nós temos agora, que nós trouxemos aqui para a aula, uma energia positiva sobre a realização de sonhos e de que maneira que você pode buscar eles, né? Assim como eu consegui também renunciar a várias coisas, paguei o preço e hoje estou aqui com vocês ensinando prática previdenciária de verdade. A gente parou ontem, pessoal, na aula, numa partezinha da revisão da vida toda, tá? A gente vai botar na tela aqui rapidamente esses slides finais da revisão da vida toda e em seguida a gente entra no estudo da aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida. A senha dos materiais, como nós prometemos, será dita hoje, tá? Ao longo da aula, e ao final da aula eu tenho uma oportunidade de crescimento muito grande para vocês, uma oportunidade de continuação, de continuidade nessa escadinha de aprendizado, para que vocês possam ainda terem mais proximidade com esse alcance de vocês, com esse sonho de vocês, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Deixa eu buscar onde nós paramos, colocar aqui o nosso material. Vamos buscar a telinha para vocês aqui. Deixa eu só consertar aqui a configuração da tela, que aí fica mais confortável para vocês visualizarem o material, tá? Aí a gente fica tudo certinho aqui para vocês visualizarem o material. Espera aí. Vou mudar aqui. Resolução de tela. Perfeito. Fechou. Espera aí. Quem aprendeu aqui já sobre a revisão da vida toda, né? Aliás, eu queria saber se vocês já ajuizaram a revisão da vida toda, se tem processos pendentes aí de análise da revisão da vida toda e se estão se sentindo mais seguros agora com a aula de ontem, né, que nós falamos sobre temas muito importantes da revisão da vida toda. Eu queria saber, coloca no chat para mim aqui, enquanto a gente abre o material e a gente finaliza o nosso estudo aqui sobre esse tema, tá? Pronto, agora vai aparecer para vocês aqui. Perfeito. Vamos lá. Maravilha. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem a lembrança para vocês. Ontem eu comecei a falar sobre quais são os dispositivos envolvidos, né, na revisão da vida toda. São 3 dispositivos aí que você tem que ter em mente, tem que ter conhecimento sobre o que representa a tese da revisão da vida toda. O artigo 29 da Lei 8.213/91, o artigo 3º da Lei 9876/99 e o artigo 26 da Emenda 103. Né? Todos esses 3 dispositivos aí representam uma operação, especialmente na regra de cálculo do salário de benefício. Né? E, especialmente, mexeram na extensão do PBC. Professor, o que é a PBC? Eu cheguei agora na prática previdenciária, no direito previdenciário, o que é a PBC? PBC é o período base de cálculo. Quando a gente trata de cálculo de benefício previdenciário, o primeiro elemento, digamos assim, o átomo do cálculo é o salário de contribuição. O segundo elemento, vai anotando isso aí, pega o papelzinho e caneta, né? E vai anotando tudo que eu vou falando, porque tem muita coisa que a gente fala além do material, né? Então, o segundo elemento, depois do salário de contribuição, é o PBC, é o período base de cálculo. E dentro do PBC, nós temos um intervalo de anos.
E nesse intervalo de anos é que se faz a média dos salários de contribuição. Então, obviamente, quanto mais altos os salários de contribuição, maior vai ser essa média e, ao final, depois de outros elementos que incidirão sobre essa média, o benefício previdenciário do seu cliente, a renda mensal inicial, vai ter um valor elevado. Então, esses dispositivos, eles cuidaram de alterações no PBC e também de como que essa média do PBC, das salários de contribuições encontrados, seria feita, tá? E incluiu também um tal do divisor mínimo, né? Quem conhece o divisor mínimo aqui? Muita gente não sabe, mas a tese da revisão da vida toda, ela é uma tese que ela é bipartida, digamos assim. Ela cuida não apenas de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94, mas ela também cuida de afastar esse tal de divisor mínimo, que é muito prejudicial em algumas situações, em alguns segurados que têm, dentro desse PBC, um período, uma quantidade, melhor dizendo, de contribuições que não é tão alta, né? Então, o PBC é um intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse, professor? É um intervalo que se situa entre julho de 1994 até o mês anterior à concessão do benefício previdenciário. No caso, uma aposentadoria, por exemplo. Então, você tem um intervalo que é medido ali por todos os meses e anos compreendidos nesse início e fim, né? E o que acontece? Se você pega todo esse período e percebe que ao longo de todo esse período do PBC, o seu cliente ele não tem tantas contribuições ali, ele ficou em alguns momentos fora do mercado de trabalho, sem contribuir, por exemplo, pode ser que se aplique o divisor mínimo para ele. O divisor mínimo, na lei anterior, tá? Esse aí que eu estou mencionando na tela, é um divisor mínimo que não existe mais. Por que não existe mais? Veio um outro divisor mínimo que ele foi incluído em 2022 pela Lei 14.331 de 2022, que, a partir de maio de 2022, passou a prever um novo divisor mínimo. Eu vou até abrir a tela aqui para chamar a atenção de vocês sobre isso. Um novo divisor mínimo. E esse novo divisor mínimo, ele veio com um número fixo de 108 contribuições, tá? Ou seja, por que se chama divisor mínimo? Porque se você pega a média, né? O que é a média? Você somar todos os meses de contribuições e dividir pelo número de meses que foram encontradas as contribuições. Imagina que você tem 10 meses, né? Com salários de contribuição ali de R$3.000. Aí você vai somar 3 mil, né, em cada mês, vezes 10, vai dar 30 mil. A média é o quê? Vai dividir esses 30 mil por 10 meses. Não foram 10 meses encontrados? Vai dividir por 10. Só que aí esse divisor mínimo, como o próprio nome diz, ele estabelece um divisor mínimo. Imagine que você tem um cliente que ele, dentro do PVC, somente teve, de fato, 10 contribuições. Imagine que ao longo do intervalo de julho de 94, por exemplo, até a emenda 103, tá? Ele teve apenas 10 contribuições, né? Naquela época, o divisor mínimo até a emenda 103 não era um número fixo de 108 contribuições, como é agora. Era um número variável, com base num percentual. Que percentual é esse, professor? De 60%. Ou seja, primeiro, você tinha que ver o tamanho da linha do tempo do PBC do seu cliente, ou seja, desde julho de 94 até o mês anterior à concessão da aposentadoria. Imagine que tenha sido de 15 anos esse intervalo, tá? Imagine que tenha sido de 15 anos, 180 meses, para a gente ficar com uma conta aí, né? 180 meses, aí você teria que apurar, eu vou botar 200 meses então, 200 meses. Você teria que apurar 60% de 200 meses. Quanto que dá? Né? Dá 120 meses, não é isso? 60%? 60%, 10% de 200 é 20. 20 vezes 6, 120, tá? Então, 60%
de 200 era o divisor mínimo desse segurado, nesse caso. Ou seja, se ele tivesse 10 contribuições, ele não poderia dividir por 10 para alcançar a média. Ele teria que obrigatoriamente dividir por 120. 10 por 120. O que, inevitavelmente, nesse caso, levaria, certamente, esse benefício ao salário mínimo. Ele teria uma renda mensal inicial de salário mínimo, mesmo que ele tivesse 10 contribuições no teto, porque se você divide a soma disso tudo por 120, provavelmente daria um valor bem baixo, né? Então, o divisor mínimo ele era muito ruim. Ele exigia que o segurado tivesse pelo menos 60% de contribuições, ou seja, pelo menos 60% do PBC preenchido de contribuições. Imagine que aqui tem uma linha do tempo, 60% vem até aqui. Esse período aqui deveria estar preenchido de contribuições. Se tivesse com menos contribuições, o sistema não admitia dividir por menos do que o equivalente a 60% desse intervalo. Hoje é mais fácil o divisor mínimo de se perceber como que ele é aplicado, porque ele é um valor fixo. Sempre será de 108 contribuições. Então, a partir de maio de 2022, passou a valer um novo divisor mínimo de 108 contribuições. Se o seu cliente tiver obtido os requisitos para se aposentar após a publicação da Lei 14.331 de 2022, que criou novamente esse divisor mínimo, agora de 108 contribuições, ele vai ter que verificar dentro do PBC dele se ele tem mais do que 108 contribuições. Porque se ele tiver menos do que 108 contribuições, imagina que ele tenha 100 contribuições no PBC. Vai pegar 100 e vai dividir por 100 para ter a média? Não. Vai pegar 100 e dividir por 108, tá? Então, é muito ruim. O que acontece? Na revisão da vida toda, voltar aqui para a tela, na revisão da vida toda, pode acontecer de você não ter a possibilidade, não ter nenhuma diferença no seu cliente de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Pode ser que não faça nenhuma diferença. Ontem a gente viu, e isso não fez nenhuma diferença. A gente incluiu os salários de contribuição anteriores a julho de 94 e aquela aposentadoria por idade urbana que nós vimos continuou no salário mínimo. Mas numa situação dessa, pode acontecer de não ter nenhuma diferença com a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 94, mas pode ser que nessa aposentadoria tenha sido aplicado o divisor mínimo. E com a tese da revisão da vida toda, você afasta também a regra do divisor mínimo para esses benefícios previdenciários que foram concedidos entre 29 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. Porque a tese da revisão da vida toda somente se aplica aos benefícios concedidos entre, anote aí, 29 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. Qualquer benefício que tenha sido concedido ou tenha tido aquisição do direito fora desse período, não cabe a tese da revisão da vida toda, tá? Então, a primeira coisa é isso. Depois é verificar se está dentro ou não do prazo decadencial, beleza? Então, percebam que o divisor mínimo, o afastamento, é uma subtese, tá? É uma subtese. Vejam aqui agora um comparativo de redações de como foi os salários de contribuição antes aqui. Isso aqui é antes da Lei 9876, que foi a que trouxe toda a confusão da revisão da vida toda. Naquela época, antes de entrar a Lei 9876, a média, né, o salário de benefício, a média das contribuições, era feito com base numa média de um intervalo bem pequeno, de 36 meses. 36 meses, deixa eu abrir a tela para vocês aqui. Aqui, ó. Era de 36 meses. Não aumentou muito. 36 meses, tá? Então, pegava-se os 36 meses anteriores até o máximo de 48 meses, ou seja, buscava-se 36 contribuições anteriores à concessão da aposentadoria, ao requerimento, no intervalo máximo de 4 anos, 48 meses, e tirava-se a média. Logo, quem tinha contribuições altas próximo de se aposentar, conseguia se aposentar bem. Quem tinha contribuições antigas
baixas ou altas não fazia nenhuma diferença, porque a lei dizia que tinha que buscar essas médias mais próximas, essas contribuições mais próximas da média. Tá? Depois veio a Lei 9876, que fez a alteração nessa regra aqui. Essa regra aqui, inclusive, ela estava na Constituição Federal. Com a emenda 20 de 98, essa regra deixou de ser prevista na Constituição, essa primeira regra aqui, e foi apenas para a lei. Por isso que a Lei 9876 veio e alterou o artigo 29 da Lei 8.213 de 91 e falou, olha, agora a média vai ser correspondente a todo o período contributivo. E eu vou pegar não apenas os últimos 36 meses, vou pegar todo o período contributivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar as 20% menores e vou calcular essa média sobre os 80% maiores salários de contribuição. Era uma lei muito boa, era uma norma muito boa. Professor, essa norma ainda existe? Não existe, porque agora a gente tem o quê? Olha aqui, ó, a terceira fase e última, a atual fase da regra de cálculo do salário de benefício, que veio com a emenda constitucional número 103. Hoje, a média aritmética, ela é também feita com base em todo o período contributivo, e não mais como era há muito tempo atrás, com apenas os últimos 36 meses. A diferença entre a fórmula atual, dada pela emenda 103, com a fórmula que foi colocada pela Lei 9876 de 99, é que na regra agora da emenda 103, apura-se 100% de todo o período contributivo. Professor, qual é o período contributivo? Falei com vocês agora há pouco, é o PBC, período base contributivo, período base de cálculo, que inicia em julho de 94 e vai até o mês anterior à concessão da aposentadoria. Hoje, pega-se 100% das contribuições encontradas dentro desse intervalo de tempo. E a partir de maio de 2022, além de você ter que pegar 100%, você ainda precisa se preocupar com o tal do divisor mínimo de 108 contribuições, ou seja, precisa ter um número bom de contribuições. Tá? Então, a regra atual é essa, que não tem ela não se aplica mais, tá? A partir da emenda 103, a gente não fala mais em revisão da vida toda. Somente até aqui, ó, nesse período aqui, ó, 29 de novembro de 99 a 13 de novembro de 2019. Somente ali, beleza? Somente ali, tá? E essa regra que está aqui, olha, todo o período contributivo, essa expressão, todo o período contributivo, é assim, ela é aquele ouro, é o ouro da revisão da vida toda. Quando as pessoas entram com a revisão da vida toda, é justamente essa expressão aqui que brilha os olhos do segurado. Ele quer todo o período contributivo. Por que todo o período contributivo? Porque, veja só, quem era filiado, olha só, olha essa setinha aqui. Quem era filiado antes da lei, antes de entrar essa regra do meio aqui, quem já era filiado ao regime geral antes de entrar essa regra, ou se aposentou com base na regra antiga, com base em direito adquirido, ou entrou numa regra de transição. Essa regra de transição é a regra de transição que é, digamos, o algoz, né? É o motivo de toda a confusão da revisão da vida toda. É o artigo 3º da Lei 9876. Por que ela é o algoz? Por que ela é ruim? Porque ela não usa essa expressão todo o período contributivo para os segurados que se filiaram aqui, ó, nesse momento aqui anterior à criação da Lei 9876. Não é. Ela criou para esses filiados obrigatoriamente, vejam só, obrigatoriamente uma regra de transição. Quando a gente sabe que regras de transição, no 99% dos casos que a gente vê na legislação, é uma opção. Por exemplo, na emenda 103, a gente tem várias regras de transição, mas se você, num planejamento previdenciário, descobrir que para o seu cliente a melhor regra é a regra atual, ele vai poder se aposentar na regra atual, mesmo tendo se filiado ao regime geral há bastante tempo. Então, aqui não. O problema da revisão da vida toda é que bloquearam a nova regra permanente que foi dada por essa regra aqui para os filiados anteriores, tá? Então, esse que foi o problema. Porque, na realidade, o segurado filiado antes da Lei 9876, por medida de isonomia, por medida de justiça, conforme julgou o STJ e o Supremo nas teses da revisão da vida toda, deveria escolher em uma dessas três regras aqui: direito adquirido,
com base no regramento anterior, caso ele conseguisse satisfazer os requisitos, regra de transição ou nova regra permanente, que era a melhor regra. Essa regra aqui, em geral, é melhor. Por quê? Quando ela fala todo o período contributivo, ela permite que todos os salários de contribuição para esses filiados anteriores à Lei 9876/99 sejam considerados, porque ela fala todo o período contributivo. Ela não limita a julho de 94. Já essa daqui, a regra de transição, ela limita a julho de 94. Tá? Então, essa é a grande diferença. A confusão está aqui, ó, no embate da nova regra permanente com a regra de transição, que é ruim, que é pior, a nova regra de transição. Tá? Por que é ruim? Porque ela limitou, repito, aquele PBC, aquele intervalo, ela limitou o local, vamos dizer, a linha do tempo do segurado, onde ele pode buscar as contribuições dele para fazer a média. Essa regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 limitou a julho de 94 e incluiu também, de quebra, o divisor mínimo. Então, botou dois venenos aí na fórmula de cálculo do segurado, tá? E essa regra aqui do meio é a mais atrativa para esses segurados. É a regra permanente, que não tinha o divisor mínimo. Então, é muito doido isso, mas após a Lei 9876 de 99, nesse período aqui, olha, de 99 até 2019, véspera da publicação da emenda, a gente tinha duas categorias de segurados. Os segurados que se filiaram a partir da publicação dessa Lei 9876 e que tinham um regramento que não existia divisor mínimo para eles, e o PBC era largo. Aliás, era largo, era de todo o período contributivo. Já os filiados anteriores, que permaneceram trabalhando após a publicação da lei, tinham um regramento ruim, pior, a do divisor mínimo e do PBC limitado. Então, isso gerou uma discussão gigantesca, tá? Que parou na tese da revisão da vida toda, que acabou por concluir pela incidência prejudicial do artigo 3º, e por isso o segurado pode escolher, tá? Em geral, ele escolhe o artigo 29, beleza? Tá? Isso aqui eu vou deixar no material para vocês, que é um esqueminha gráfico para vocês entenderem aí melhor a revisão, tá? Bora partir agora para a aposentadoria rural e aposentadoria híbrida, beleza? Hoje a gente tem uma aula com bastante conteúdo, como de costume, e a gente vai começar agora com a aposentadoria rural e também vou falar um pouco sobre a aposentadoria por idade híbrida, tá? Se por acaso não der tempo da aposentadoria por idade híbrida, a gente termina amanhã, tá? Hoje a aula vai até ali mais ou menos 10 para as 9, 5 para as 9, e aí eu vou falar a senha e vou trazer para vocês uma abertura de caminho para vocês aqui hoje. Maravilha, pessoal. Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão? Olha só, a gente está com 1.015 pessoas. 1.015 pessoas e 475 likes. Isso é uma vergonha. Cadê a meta de likes? Meta de like, olha só, já colocaram aqui embaixo, ó. 800. 800. É hora de você apertar o joinha na tela, de soltar um coraçãozinho no chat, apertar o joinha para crescer aqui a energia da nossa live, da nossa aula especial para você. 800, pelo menos 800. Com 1.020 pessoas assistindo a aula, pelo menos 800 likes a gente tem que ter, né? 80%. Eu não aceito nada menos do que os 80% maiores previdencialistas aqui dando like, tá? Quem não der like é pombo. Quem não der like é pombo. Quem é o pombo? É o pombo que fica ali perdido, que não sabe nada dessa vida de águia previdencialista. Quem não der like, eu acabo de decretar aqui, é um pombo previdenciário. Manda o like para você começar a se aproximar dessa vida de águia. Hoje é o dia de você se tornar águia previdencialista de verdade. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Escola Prática Previdenciária para vocês, a nossa EPREV, turma 8 da EPREV. Tá? Então, larga o dedo no joinha para a gente começar. Bora lá. Vou voltar para a tela aqui, pessoal. Vamos lá. Agora, o que a gente tem aqui? Olha, vamos falar sobre aposentadoria por idade rural. Eu separei uns slides bem assertivos para vocês, bem assim, pontuais, tá? Em temáticas que são importantes.
para a gente aqui. Como que a gente tem que tratar aqui a aposentadoria por idade rural, tá? A fórmula da concessão do benefício rural, da aposentadoria rural, especialmente do segurado especial, a gente está tratando aqui mais especificamente do segurado especial, ok? A fórmula da concessão é essa que está na tela aí. Anota. Eu sei que você vai ter o material, mas já coloca no papel, porque vai internalizando isso daí, beleza? Fórmula da concessão. Você tem que, depois de você fechar o contrato com o seu cliente, pegar a procuração, né? Você coloca aí, você vai ter que buscar CNIs de todos os membros do grupo familiar, ok? Tem que se preocupar com a autodeclaração, tem que se preocupar com a junção de instrumentos ratificadores e tem que preparar uma linha do tempo na sua breve petição, a sua mini petição administrativa. E se for para o judiciário, também tem que ter uma linha do tempo ou pelo menos uma tabela explicativa sobre os documentos juntados, quem emitiu esses documentos e o ano desses documentos, se ele compõe ali um período de 7 anos e meio ou não. Tá? Então, esses 4 elementos aqui, ó, na verdade, os 3 elementos aqui, eles, de alguma forma, estarão representados, tá, dentro de uma linha do tempo. A linha do tempo é um visual sucinto dentro do seu requerimento, da sua mini petição, que vai mostrar onde os instrumentos ratificadores do seu cliente segurado especial estão posicionados em intervalos de 7 anos e meio. Né? Onde estão posicionados no intervalo de 7 anos e meio. Ok? Dentro da Escola Prática Previdenciária, a gente tem modelos de petição que... nós temos 100 modelos de petição para quem é Águia de Ouro, né? Do plano Águia de Ouro, tem acesso às aulas ao vivo e tal, como eu vou explicar para vocês. E a gente tem modelos de petição perfeitos ali. Quantas vezes eu já escutei de aluno da EPREV que conseguiu várias concessões administrativas e judiciais pelo nosso modelo de petição, que praticamente espelha ali a autodeclaração. Porque, especialmente quando você vai para o judiciário, tá? Você que está atento aqui agora, preste atenção. Especialmente quando você vai para o judiciário, que nós temos um subjetivismo ainda maior, às vezes, para julgar o segurado especial, é muito importante que você tente espelhar na petição inicial aqueles elementos da autodeclaração. Professor, no judiciário é indispensável a autodeclaração? É um documento essencial para a propositura da demanda de uma aposentadoria por idade rural do segurado especial? Olha, depende muito do juiz, tá? Mas eu não arriscaria, eu não tentaria a sorte, eu colocaria também a autodeclaração, né? Na verdade, automaticamente, essa autodeclaração já vai aparecer ali nos seus anexos da petição inicial, porque você vai ser um advogado diligente e vai baixar o processo administrativo em que houve um indeferimento do seu pedido de aposentadoria por idade rural e vai colocar ele também no processo judicial. E, consequentemente, você também vai anexar, vai estar dentro do processo administrativo, a autodeclaração preenchida, né? Que agora, para os benefícios de aposentadoria por idade e salário maternidade, é uma autodeclaração eletrônica, né? Eletrônica. Para os demais benefícios, você tem que ainda preencher a autodeclaração e anexar no requerimento administrativo, ok? Mas aí você tem que se preocupar de uma forma ou de outra, seja pela cópia do processo administrativo indeferido, seja por uma nova autodeclaração juntada, se por acaso a primeira no processo administrativo não foi bem feita, porque eventualmente o seu cliente não estava com você ainda, mas eu acho muito importante você juntar no processo judicial também e informar isso na petição inicial. E aí você vai evoluindo os argumentos fáticos e os fundamentos jurídicos da sua petição inicial com base nas informações ali que estão também cobradas na autodeclaração. Isso ajuda muito. Muitas vezes, quando, na minha atuação na magistratura, quando a petição inicial está mal feita para um aposentado rural,
eu busco a autodeclaração direto, tá? Então, você pode e deve sim juntar a autodeclaração no processo eletrônico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui em aposentadoria por idade rural é a maneira que você vai demonstrar o elemento óbvio e essencial de um segurado especial, que é a vinculação com as terras trabalhadas. Não dá para falar em segurado especial se a gente não tiver uma demonstração, ainda que indiciária, ainda que de um início de prova material, com a terra. Você tem que mostrar isso para o servidor do INSS e tem que mostrar isso para o juiz, se for o caso. A dificuldade maior da vinculação, da demonstração da vinculação do segurado com as terras, muitas vezes é na situação do boia fria e na situação daquele que tem apenas a posse do imóvel, né? Então, nessa situação, que você tem mais dificuldade, você tem que buscar, se você não tiver, obviamente, algum documento que já esteja sendo formalizado junto a algum órgão de regularização fundiária para regularizar aquela posse, né? Se não tem na prefeitura, se não tem, eventualmente, no órgão de regularização fundiária do seu respectivo estado, algum documento indiciário, alguma, eventualmente, até mesmo, assim, eu não acharia absurdo, ser muito pouco usado, tá? Mas no Código de Processo Civil tem legitimidade total. Vamos fazer uma ata notarial. Uma ata notarial também serviria. O que é ata notarial, professor? É um instrumento notarial que você vai no cartório, né, e pede para o tabelião fazer digamos, uma certidão atestando tudo que ele viu, né? E aquilo tem uma presunção de veracidade, de legitimidade, porque foi dotado de fé pública, tá? Como se fosse uma transcrição de tudo que o tabelião, né, ou o seu escrevente substituto faz, e você pode colocar isso também. Eventualmente, qualquer documento que demonstre o endereço, tá, daquela posse, tá? E aí a dificuldade no administrativo é passar credibilidade isso para o servidor, né? No servidor, no administrativo, as situações de posse são as mais vulneráveis. Então, se você não tiver nenhum documento que comprove, né, um contrato de comodato, um contrato de parceria, um contrato de meação, você vai ter muita dificuldade realmente. Aí você vai ter que buscar melhor essa vinculação com a terra no judiciário, tá? Aliás, quando a gente trata de aposentadoria, por idade de segurado especial, a gente tem que perceber que é uma das situações em que há uma maior diferença e distância entre o administrativo e o judicial. Em alguns momentos, em algumas situações do nosso ordenamento jurídico previdenciário, hoje em dia, é como se existissem dois sistemas previdenciários, como se existissem dois complexos de normas previdenciárias, uma no administrativo e outra no judiciário. Por que isso, professor? Porque muitas vezes o judiciário interpreta as normas de uma maneira diferente do administrativo. Então, por isso que eu falo tanto nas minhas aulas, nas minhas publicações também, no meu perfil do Instagram, e na EPREV a gente fala muito sobre isso. Por isso que a gente comenta sobre os 3 P's previdenciários, né? Que é justamente aquele método de você conhecer o processo administrativo e a metodologia do processo administrativo e os entendimentos administrativos também, com a comparação desses entendimentos na esfera judicial. E aí, quando a gente vem para a questão da aposentadoria por idade rural, do segurado especial, talvez um dos únicos pontos um pouco mais flexíveis hoje em dia em relação ao segurado especial no judiciário é a possibilidade de você demonstrar uma vinculação com a terra de maneira um pouco mais flexível, né? Às vezes até por meio de um comprovante de conta de luz rural, né? Às vezes pode ter já abastecimento de luz elétrica numa determinada região que ainda não foi regularizada, que ainda é uma ocupação, né? Isso pode acontecer. Não sei se é da sua região, onde você está me ouvindo agora, mas eu já passei por jurisdições no norte do país, no centro-oeste, e em cada lugar a gente tem uma configuração diferente
dessa vinculação com a terra. Por exemplo, no Centro-Oeste, a gente vê muita vinculação com a terra, no Mato Grosso, onde eu trabalhei, com assentamentos. Então, uma das formas de demonstrar a vinculação com a terra é o assentamento, tá? Agora, quando você não tem nenhuma vinculação formal com a terra, muito cuidado com esses contratos de parceria, meiação, comodato, porque a normatização administrativa e judicial, aí nesse ponto são coincidentes, somente aceitam, anotem isso aí, somente aceitam quando há um reconhecimento de firma, tá? Quando há um reconhecimento de firma. Então, se você tem um contrato de comodato, que no contrato está escrito lá que o contrato começou em 2010 e mostra ali a propriedade, né, fala o nome da propriedade, onde foi cedida parte da terra, etc., mas o reconhecimento de firma foi só agora em 2020, para o INSS e para o Judiciário, esse contrato de comodato vai valer sim, mas só vai valer a partir de 2020. Então você perde 10 anos aí de vinculação com a terra e, consequentemente, você perde 10 anos de reconhecimento de um período de segurado especial. Beleza? Estão entendendo aí? Estão entendendo? Pessoal, faltam 3 likes para bater nossa meta, hein? 3 likes, manda o like aí para a gente bater 800 likes. Vamos passar desses 800, bora para 1.000 likes agora, porque agora a gente já tem mais de 1.100 águias aqui agora, advogados e advogadas, que vão se tornar águias previdenciaristas hoje. Bom, seguindo adiante aqui, é essencial, então, inserir o documento da terra na montagem do PAP, né, do processo administrativo previdenciário, e também no judicial. Aí aqui você tem vários exemplos de documentos da terra, o ITR, o documento, o CECIR, o CAFIR, né? O CECIR e o CAFIR são documentos que possuem relação cadastral junto à União em relação ao imóvel rural, tá? O certificado de cadastro de imóvel rural, ele tem relação com o banco de dados do CAFIR também, que tem uma natureza mais tributária da Receita Federal, mas que demonstra que também é um imóvel rural. Então você tem que buscar o CECIR do imóvel do seu cliente. Se não tiver ainda a inscrição, buscar essa inscrição do CECIR, tá? Eu coloquei link aqui das informações de como ser feita essa inscrição, e aqui o site onde você, caso o seu cliente já tenha a inscrição no CECIR, para você buscar o certificado ali dele para emitir o documento que mostra o cadastro do imóvel rural. Aí você pode juntar também escritura variadas, né? De compra e venda, de qualquer outra transmissão, alienação de terras, ok? E aí, sendo escritura pública, né, dotada de fé pública, vai valer no momento em que foi lavrada, né? A escritura de compra e venda, percebam bem, aqui é um ponto fundamental, pessoal. Se você tem um documento de terra, tá, um documento da terra, que ele está válido, ele descreve o tamanho da propriedade, ele descreve bem a localidade, né? Ele descreve bem toda a situação do imóvel ali, né? E obviamente, indicando que se trata de um imóvel rural, e ele ou é uma escritura pública, ou é um contrato com firma reconhecida, olha que maravilha. Você já imaginou você, na esfera administrativa, conseguir o reconhecimento do direito à aposentadoria por idade do segurado especial com apenas um único documento, que é esse documento da terra aí? Isso é possível. Isso é possível. Tá? Na Instrução Normativa 128, a gente tem a expressa menção de que os documentos rurais de caráter permanente, eles valem para ratificação, inclusive de todo o período de carência, desde que, obviamente, não haja nenhum outro dado governamental ou instrumento ratificador ou qualquer informação para o servidor que contradiga aquele documento da terra. Isso é possível. Não é tão frequente? Não é tão frequente, mas não é tão incomum. Então, se você pegar um cliente que tem a qualidade efetiva de trabalhador rural, ele tem um documento da terra, pode ser um documento do INCRA, pode ser uma escritura, pode ser um contrato que abrange todo o período, ou quase todo o período. Imagine 10 anos de um contrato que não tem nenhuma contradição no CNIS do seu cliente e também não tem nenhuma contradição no CNIS do grupo familiar. O que vai acontecer? Ora, você vai ter uma validação do período autodeclarado
quase que integral, ou total, né? Nesses 10 anos aí, quase que integral. Então, o documento de caráter permanente, ele vai além do período de 7 anos e meio. Professor, eu não estou entendendo essa história de 7 anos e meio aí. É o seguinte, você que está chegando agora no prévio, é o seguinte, tá? Para o benefício rural, a comprovação da qualidade de segurado especial, a partir de 2019, com o ofício circular 46 de 2019, que foi incorporado na índice de 28, a gente teve uma forma facilitada de se comprovar a qualidade de segurado especial. Hoje em dia, por incrível que pareça, é mais fácil você comprovar a qualidade de segurado especial do que antes. Por quê? Basta que você tenha um instrumento, um instrumento ratificador, um único instrumento ratificador para cada metade do período de carência. Qual é o período de carência? 15 anos. Logo, 15 divididos por 2, 7 anos e meio. Daí que vem 7 anos e meio. Tá? Isso equivale a 90 meses. Ok? 90 meses, porque 15 anos são 180 meses. Então, se você tiver um instrumento ratificador para cada metade, tá tranquilo. Você vai conseguir comprovar o período de carência do seu cliente e vai ter a concessão. Ok? Então, você vai sair daqui com a capacidade já de receber um cliente rural, promover o requerimento da aposentadoria dele por meio do meu INSS, ok? Por meio do meu INSS, e vai conseguir comprovar por meio de instrumentos certificadores como esse. Então, você vai sair daqui com essa capacidade já. Regime de economia familiar ou individual é o segundo elemento, né? A gente falou de vinculação com a terra, regime de economia familiar ou individual. Percebam que, para a gente falar de regime de economia familiar ou individual, se a gente for trabalhar com o regime de economia familiar, a gente tem que trabalhar com a análise do CNIS. CNIS de todos do grupo familiar precisam ser baixados. Por quê? Se, de repente, um dos membros do grupo familiar tiver vínculos urbanos ou, por algum outro motivo, for descaracterizado, né, você não vai incluir esse determinado membro no grupo familiar da autodeclaração, porque ele já teve a sua descaracterização, ok? Já teve a sua descaracterização. O colega perguntou aqui, documentos no nome dos pais são válidos para solicitar a aposentadoria rural? São válidos. São válidos. Inclusive, já vou até adiantar. A portaria número 7, anotem aí, a portaria número 7 de 2020, isso também está nos nossos materiais da Escola Prática Previdenciária. Portaria número 7, ela permite, tá, que seja considerado o reconhecimento da qualidade de segurado de qualquer idade, porque é o seguinte, a idade mínima para entrar como segurado do regime geral como um todo, não só como segurado especial, para qualquer categoria de segurado, é 16 anos, salvo na condição de aprendiz, como 14 anos. E, entretanto, a portaria número 7, baseada numa ação civil pública, que foi julgada procedente, ela normatizou internamente no INSS que mesmo que um segurado tenha menos de 16 anos, por exemplo, um segurado rural, nesse caso aí, o seu cliente morava com os pais, obviamente, quando era criança, os pais eram lavradores, e você consegue documentos antigos dos pais. Você vai conseguir fazer com que esses documentos sejam usados para a comprovação da qualidade de segurado rural desse cliente seu, mesmo na época em que ele era criança, adolescente. Existem relatos até de reconhecimento de qualidade de segurado especial a partir dos 6 anos de idade. E aí você vai poder usar esse reconhecimento remoto, antigo, tanto para, obviamente, a aposentadoria por idade rural do segurado especial, quanto para uma situação ainda melhor para eventuais clientes que foram para digamos, para a atividade urbana. Você vai poder usar esse período para aumentar o tempo de contribuição. Então, olha só, você está com um cliente hoje fazendo um planejamento previdenciário dele e descobre que ele está pertinho de conseguir os requisitos para se aposentar por tempos de contribuição em 13 de novembro de 2019, ou seja, com base em direito adquirido, que é um cálculo muito melhor da aposentadoria por tempo de contribuição, pré-emenda 103, um cálculo muito melhor, com 100%
do salário de benefício, né? 100%, havia um coeficiente de 100%, muito melhor do que a regra que tem hoje, que é 60%, mais 2% a cada ano, que exceda 20 anos no caso de homem, 20 anos de contribuição no caso de homem e 15 anos no caso de mulher. Aí faltam 2 anos, 3 anos, 4 anos para você bater 35 anos desse cliente no período anterior a emenda 103. Aí você vai e descobre que ele tem um período rural, remoto, você vai usa a portaria número 7, junta instrumentos retificadores, junta a autodeclaração no requerimento de averbação, numa RAC feita especialmente para isso, ou mesmo no requerimento direto da aposentadoria por tempo de contribuição, você anexa a RAC, junta instrumentos retificadores e autodeclaração e fala, olha, servidor, eu quero que você aplique a portaria número 7 para reconhecer o período dos 8 aos 16 anos, por exemplo, do meu cliente. Por isso, ele vai obter mais 8 anos de tempo de contribuição e vai alcançar aqui os seus, digamos, 40 anos de tempo contributivo. Você vai conseguir um benefício para o seu cliente e ainda vai conseguir um cálculo melhor, porque se ele tem 40 anos de tempo contributivo, 5 anos a mais do que o tempo mínimo naquela época, no período para a emenda 103, você melhora o cálculo dele, porque o fator previdenciário fica melhor. E a depender da situação, pode ser até que você afaste o fator previdenciário pela regra, então, vigente naquela época, para a emenda 103, regra 8595. Beleza, pessoal? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Coloquem para mim. Estou aprendendo muito, professor. Estou aprendendo muito. Maravilha, estou aprendendo muito. Vou falar aqui mais um tema especial aqui. Depois eu vou falar sobre uma oportunidade para vocês aqui da Escola Prática Previdenciária. Renda externa. Olha só, a renda externa é um fator fundamental para você avaliar na possibilidade de caracterizar a qualidade de segurado especial ou não. E aqui, a lei fala expressamente sobre hipóteses que não descaracterizam a qualidade de segurado especial. Ó, o que se admite como renda externa? Quando eu falo renda externa, é o quê? Ora, o segurado especial, ele tem que ter uma renda advinda da onde? Ora, advinda do trabalho dele vinculado à terra, não é? Uma renda que é proveniente da agropecuária, perfeito? Mas, em algumas situações, a lei permite que ele tenha rendas externas, rendas que não são provenientes da atividade agropecuária, ou no caso de um pescador artesanal, né? O pescador artesanal também é um segurado especial, o seringueiro, extrativista, também é um segurado especial. Então, esses segurados especiais, eles podem ter, por exemplo, uma pensão por morte, um auxílio acidente e um auxílio reclusão. Desde que esses 3 benefícios, pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, não supere o menor benefício, ou seja, não supere o salário mínimo. Certo? Então, por exemplo, outro dia me perguntaram, olha, professor, um servidor público aposentado, ele pode ser segurado especial e ter uma nova aposentadoria no regime geral agora? Olha, eu disse que não, porque, ao menos na letra da lei, a aposentadoria no regime próprio não está inclusa na lei como uma situação que não descaracteriza. Portanto, é uma renda externa, especialmente se for acima de salário mínimo, que no mais das vezes né, a aposentadoria do servidor público, que vai contra o que está previsto aí. Tá? Então, por exemplo, um servidor público aposentado, por mais que ele possa ter uma nova atividade no regime geral, ele não vai poder se aposentar como segurado especial. Se for uma atividade urbana, ele pode ter, mais adiante, 2 aposentadorias, uma no regime próprio e uma no regime geral. Mas o segurado especial tem essa peculiaridade. Daí, né? Porque tem que ter um caráter de indispensabilidade da renda rural. Beleza? Segundo, benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial. Aí tudo bem, né? Independentemente do valor. Porque, em geral, o benefício que já é pago a um segurado especial a um outro membro do mesmo grupo familiar, né? Ou mesmo do mesmo titular, por exemplo, ele já recebe uma pensão por morte como segurado especial, né? De um salário mínimo. Ele vai poder acumular a pensão por morte com a aposentadoria dele.
Então, se uma segurada especial já recebe uma pensão por morte e salário mínimo, ela pode ter uma aposentadoria como segurado especial de um salário mínimo também? Pode acumular. Pode acumular. Aqui, inclusive, tá? Como a lei não fala aqui qual a natureza dessa pensão por morte que pode representar uma renda externa, pode ser até uma pensão por morte urbana aqui, em tese, tá? Urbana, desde que seja de um salário mínimo. Se for rural, melhor ainda, tá? Benefício previdenciário que um segurado especial recebe, ou um outro membro do grupo familiar, que é decorrente de um plano de previdência complementar, tá? Também não é admitido como renda externa. E mandato de vereador, olha só, isso acontece muito, com uma certa frequência. Se você tiver identificado ali, ao longo da autodeclaração, do período autodeclarado, que o seu cliente foi vereador, no município onde ele desenvolveu a atividade rural, tem que ser no município onde ele desenvolveu a atividade rural, isso vai poder, não vai descaracterizar. Tá? E não fala nem do valor que ele recebia, nem da renda. Não importa a renda. É uma forma de proteger ali o exercício do direito político e não comprometer a qualidade de segurado especial. Por fim, benefício de LOAS. O recebimento de benefício de prestação continuada descaracteriza somente o respectivo beneficiário. Então, se um segurado recebe o benefício, o LOAS, tá? Seja ele idoso ou deficiente, ele está com a sua qualidade de segurado especial descaracterizada. Tá? Isso no administrativo, né? No administrativo. No judicial também, em regra também. Só que tem um detalhe, anota aí que isso não está no material. Anota aí, existe um tema na Turma Nacional de Uniformização, que é o tema 225 da Turma Nacional de Uniformização. Esse tema 225, pessoal, anota aí que ele é muito importante. Já peguei muitos e muitos processos e já abordei muitos casos assim. O tema 225, ele fala exatamente isso, que se você tem um segurado que faleceu, né? Uma pessoa que faleceu, e quando ele faleceu, ele recebia um benefício assistencial, e aí após o falecimento, os seus dependentes foram pedir a pensão por morte, teoricamente, essa pensão por morte não poderia ser concedida. Por quê? Porque ele não tinha qualidade de segurado. Ele recebia um benefício assistencial. O benefício assistencial não gera direito à pensão por morte. Só que aí a tese construída no tema 225 foi o seguinte, foi assim, olha, quando ele faleceu, ele recebia, sim, um benefício assistencial. Só que esse benefício foi concedido de maneira equivocada pelo INSS. Porque lá atrás, quando ele entrou com um requerimento, foi ignorado que naquela época ele exercia uma atividade rural. Então, naquela época, deveria ter sido concedido para ele uma aposentadoria rural. Logo, se o INSS tivesse trabalhado direitinho lá atrás, ele teria mantido a qualidade de segurado dele como aposentado até o falecimento. E aí, com essa tese, vários e vários casos de benefício assistencial, de pessoa falecida com benefício assistencial, conseguem ser, digamos, reabertos. Ou seja, você pega documentos rurais antigos, anteriores não ao óbito da pessoa que recebeu, do falecido, que recebeu benefício essencial, mas anteriores à data em que ele começou a receber o benefício essencial, para provar que até aquela data ele deveria, na verdade, ter recebido uma aposentadoria. Entendeu? Pegou essa? Pegou? Se você pegou, coloca no chat aqui. Peguei, professor. Peguei essa. Tá? Peguei essa. Agora eu vou falar, pessoal. Vou falar aqui. Vou dar um break muito importante aqui, tá? E como já são 9h05, eu não gosto de prosseguir tanto na aula. Para não deixar vocês de cabeça fritando. A gente faz o seguinte, eu gosto de deixar sempre um gostinho de quero mais, né? Um gostinho de quero mais. A gente vai dar um intervalo dessa temática hoje e amanhã a gente termina ela, tá? Eu fiz isso em todas essas aulas, né? Chegava no finalzinho, eu deixava uma temáticazinha ali e falava, amanhã a gente termina. Igual eu fiz a revisão da vida toda ontem, acabei hoje. É para a gente dar... É uma técnica de laçar você, né? De continuidade, beleza? E aí eu falei o seguinte, a gente vai parar essa temática agora do segurado rural e eu quero saber de vocês se vocês estão aprendendo.